Em um experimento, um professor levou para uma sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo em 8 partes iguais. E, em seguida, apoiaram numa base triangular com o saco de arroz pendurado em uma dessas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual é a massa da barra obtida pelos alunos? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Isso aqui é uma situação de estática. A partir dessa situação de estática que a gente está vendo aqui, de equilíbrio dos corpos, a gente tem que tentar aferir qual é a massa da barra. Bom, aqui no desenho você tem a barra pendurada, né? Ela está dividida em 8 partes. Ela não está exatamente no meio, o apoio dela não está no meio, né? Está no, digamos assim, 3 de 8, está no apoio, está na divisão 3 de 8, onde ela poderia girar, né, no ponto de equilíbrio, e o arroz está do lado que tem menos barra, né? Do lado que tem 3 pedaços de barra só. Certo? Que bom, vocês conseguem ver a seta também. Beleza. Né? Para considerar esse problema aqui, bem fácil, bem rápido, eu vou considerar uma massa Mzão, tá bom, para a barra como um todo, tá? E cada um dos 8 pedaços em que a barra foi dividida, eu vou considerar que tem uma distância, um tamanho D, tá? Tem uma distância D. Até aí, tudo bem? Tudo bem, gente? Vai lá, Emily. Até a próxima. Beleza. Beleza, beleza. Tá bom. Aí a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou aumentar aqui só para a gente ver um pouquinho melhor, tá certo? Bom, tem várias formas de fazer esse problema. Eu vou tentar fazer, vou falar igual o Rafael falou, né? Eu vou tentar fazer o que dá menos conta, o mais simples, tá bom? Mas poderiam fazer de outras formas também. Aqui tem 2 conceitos que a gente não vê na ementa de física em si. Pode ser até que o professor tenha comentado, tenha feito alguma coisa relacionada a isso, mas não em forma de cobrar, mas não faz parte da ementa em si, que é o conceito de centro de massa e de torque, tá bom? Bom, o que vai acontecer se não tiver em equilíbrio? Se não tiver em equilíbrio, essa barra vai girar, vocês concordam? Ela vai girar um para um lado ou para o outro em cima do ponto de apoio, tá? Então, nesse caso, eu vou considerar que os torques serão feitos, tá certo? Pelo ponto de apoio, tá? Torque seria uma grandeza física que tentaria aumentar a rotação de um objeto para um lado ou para o outro. Lembrando disso, tá? O torque sempre tem que ser calculado em função de um determinado ponto. Tá? Nessa situação que a gente tem aqui, para facilitar a nossa vida, é óbvio que se você quiser fazer um trabalho muito mais difícil, você pode e considera o ponto de rotação em qualquer outro lugar. Mas para facilitar a nossa vida, eu vou colocar o ponto de rotação no apoio da barra. Faz sentido isso, gente? Tá? Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente imagina, então, que esse é o ponto de apoio. Desse ponto de apoio, ele como centro de rotação, a barra pode girar para um lado ou pode girar para o outro. Tá certo? O que está fazendo a barra girar para um lado? Para o lado, digamos assim, anti-horário. Tá? O saco de arroz. Tá bom? O saco de arroz está pesando, né? E se o peso dele vencesse o resto da estrutura, essa barra giraria, né, em torno do ponto de apoio, no sentido anti-horário. Todo mundo sabe disso, né? Então, o que acontece? Você tem um ponto de rotação, né, que no caso estou considerando o ponto de apoio, tá certo? E você tem uma grandeza de torque tentando fazer a barra girar nesse sentido. Essa grandeza, esse torque, está sendo feito pelo peso do saco de arroz. Tá? É fácil a gente calcular isso? Se você lembrar, tem como o nosso colega disse aí, a conta para você fazer isso é F vezes D, tá certo? Considerando uma massa de 5 kg, tá certo? E uma distância de 3D, tá? Lembrando que eu não sei quanto vale cada pedacinho, o tamanho de cada pedacinho da barra, eu estou considerando que vale D, tá? Como incógnita. A gente calcularia o torque, tá certo? Lembrando que massa não é força, né? Para você que achar o peso relacionado àquela massa, então multiplicaria por G, tá bom? Então o torque seria a força, 5 vezes mg, né, que seria o peso, vezes a distância, que no caso aqui é 3D, tá bom? Que daria para a gente 15G vezes D. Alguém não entendeu essa parte? Sim, o sistema está em equilíbrio. O sistema está em equilíbrio. Tá? Alguém não entendeu essa parte? É um problema bem simples de equilíbrio, gente. Esses 2 problemas que eu tenho aqui são tá? Não vamos fazer nada muito complicado por enquanto, não. Tá? De novo, eu imagino que alguns de vocês... G é a gravidade. Alguns de vocês
não tenham visto em nenhum momento ainda, não passaram pela parte técnica que vê isso, e provavelmente a física, como não faz parte do elemento, o professor só comentou, não viu, não deve ter muito bem. Depois eu vou deixar um material recomendado para vocês sobre essa parte de torque, tá bom? Que eu acho importante. Principalmente para estática. Eu duvido muito que o Enem vai cobrar muita coisa relacionada a torque num princípio de girar, de fazer aumentar a rotação. É muito mais complicado isso, né? Seriam casos bem simplificados, a gente pode dar uma olhada mais para frente. Então, provavelmente, caindo o torque, deve cair alguma coisa relacionada à estática, tá bom? Aqui eu vou considerar como GIA mesmo, não vou usar nem 10 nem 9,8, porque eu vou cortar ele mais para frente, tá certo? Bom, e o que está fazendo a barra girar para o outro lado? Aí a gente teria várias abordagens para esse problema, tá certo? Uma abordagem seria dividir a barra em dois pedaços, um pedaço de 3 segmentos, um pedaço de 5 segmentos. Esse pedaço de 3 segmentos, ele estaria fazendo a barra girar no mesmo sentido, né? Sentido anti-horário que o saco de arroz, e a barra de 5 segmentos faria ela girar no sentido contrário, no sentido horário, tá bom? Tá? Mas para facilitar a minha vida, eu vou considerar a barra como um todo. Beleza? Então, considerem a barra como um todo. Se eu considerar a barra como um todo, o que acontece? Tá certo? A barra como um todo, se ela estiver sozinha, sem o saco de arroz. Eu vou responder depois, Luhan. Na verdade, 5 quilos, na verdade, 5 é massa, né? Você quer saber o peso, que é o que importa para a gente dar conta, né? 5 vezes G. Massa vezes gravidade. Tá? Vamos lá. Se eu fosse... Como eu estava falando para vocês, né? Se não tivesse o saco de arroz, o que ia acontecer com essa barra? Ela ia girar no sentido horário, vocês concordam? Então, a barra em si, ela tem um torque resultante, sem o saco de arroz, ela teria um torque resultante no sentido horário. Tá? Como é que a gente calcula esse torque? No torque da barra como um todo, né? Considerando os dois lados, tá certo? A gente precisaria saber a massa da barra, né? Que lá atrás eu defini como emissão, não foi? Né? E eu precisaria saber um ponto, a distância, né, dessa força, da força-peso relacionada a essa massa da barra, né, até o centro de giro, até o ponto de apoio, tá bom? Então a gente teria aqui, né, uma força puxando para baixo do lado direito para fazer a rotação ser no sentido horário, né, uma massa M, tá beleza? Tá? E nessa massa M a gente também tem uma força. Agora, aonde a gente vai considerar essa força? Já que eu tenho que calcular a distância do ponto dessa força até ao centro de giro. Eu vou considerar isso no centro de massa. Esse caso é muito, muito, muito simples, porque o centro de massa é o centro do objeto. O objeto não tem 8 partes, né? Vai ser exatamente no meio do objeto. E onde é o meio do objeto aqui? Exatamente onde eu coloquei aquela setinha azul. Tá vendo? Aquele ponto ali, tá? Claro que na hora de desenhar eu meio que fiz, mas deu para perceber que está ali no meio, né, gente? Tá? Tá ali no meio mais ou menos. Então, esse ponto ali seria o centro de massa do objeto. Aí, de novo, centro de massa não é um assunto que a gente trata na nossa ementa de física, tá certo? É uma coisa que a gente acaba, por motivos de quantidade de conteúdo, etc. e tal, a gente acaba não vendo isso, não está previsto na grade de física. Provavelmente vocês viram isso em uma matéria técnica de uma forma diferente, mas existe, tá bom? E, de novo, eu vou recomendar um material para vocês relacionado a centro de massa, tá? Então, o que a gente faz? Esse centro de massa vai ser, entre aspas, o ponto onde essa força-peso da barra está atuando para a gente poder fazer o cálculo. Alguém não entendeu isso, gente? Vocês conseguiram entender a ideia geral? Tá? Porque entendendo isso, o que a gente faz? Né? Qual é a distância da força-peso que está fazendo o torque no sentido horário até o centro de giro? Seria quantos segmentos? Vocês conseguem responder? E, gente, seria 1 vezes d, exatamente, né? Seria a distância daqui, tá bom, até o centro de rotação. Então, 1 vezes d. Então, a distância é 1d. Então, quanto vai ser o torque, né? Lembrando que torque é força vezes distância, e a força aqui é o peso, não é a massa, tá? Então, a gente teria que a força mg e a distância d, tá? Isso significa que eu tenho um torque para o lado no sentido anti-horário, que vale 15 GD, e tem um torque no sentido horário, que vale mgd. Tá? Como eu sei que é uma situação estática, o que vai acontecer? Esses torques têm que se anular. Tá? O torque, num sentido, tem que ser igual ao torque do outro para ele se anular. Ou a intensidade dele tem que ser a mesma. Então, a gente iguala os dois. A gente igualando os dois, como eu falei para vocês, a gravidade morre, né?
A distância no primeiro, né? Eu não sei por que eu não cortei os dois de uma vez só aqui, gente. Foi falha minha, né? Podia ter cortado o G e o D de uma vez só. Então, o que acontece no final das contas, gente? Quanto vale qual é o valor da massa da barra? Isso aí, 15. No final das contas, acaba sendo um problema muito mais que você armou a conta, sim, que é uma coisa, um entendimento conceitual, não sei se vocês concordam comigo, né? Do que você fazer a conta em si, né? Fica bem simples de entender, tá bom?